Bem-vindos, ouvintes do Dado Caricato. Aqui é o LG. A gente está começando aqui um papo caricato de uma maneira diferente. A partir de agora, vão ter papos que nós vamos fazer como o último, que vai ser presente no estúdio, e uns que a gente está tentando de uma maneira mais virtual, até para ficar mais fácil para a gente gravar e tal. Bom, o papo caricato de hoje é sobre Tormenta 20 e eu trouxe para conversar um pouco sobre esse sistema brasileiro. Trouxe o César, então pode se apresentar. Eu sou o César. E eu trouxe um amigo nosso que é o Alisson também, que joga com a gente. Por favor, Alisson, se apresente. Oi, meu nome é Alisson. Isso aí, né, mano? Jogo RPG, rolo dado e essa é a minha paixão. Que legal, é Perfeito. tipo um jogador, assim, tipo de futebol, tá ligado? Na entrevista. É isso, mano, meu negócio é jogar Acabou, bola. acabou de entrar no time, tá ligado? Dar meu Tá. melhor aí, dar meu máximo, rolar dado e vambora. Então, bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre Tormenta 20, falando um pouco sobre as nossas experiências pessoais e até um pouco sobre o sistema em si, as regras em si, para dar um- uma explicada para quem não conhece Tormenta. Tormenta é um sistema de RPG brasileiro. O Tormenta nasce primeiro como um cenário para D&D, se não me engano, 3DT, lá nos anos 90. Então eles criam todo o mundo de Arton e tal, com a Tormenta, que era uma coisa muito presente no mundo, que era um lugar amaldiçoado e tal. E desse cenário ele se transforma em um sistema, que é o Tormenta. E hoje em dia a versão mais atual é o Tormenta 20 Jogo do Ano, que é o que está aqui embaixo. É a principal imagem do Tormenta 20. E é sobre o Tormenta 20 Jogo do Ano que a gente vai falar hoje. Então eu separei algumas perguntas aqui para os nossos, para o Alisson e para o César, e eles vão falar um pouco do sistema, porque eles têm mais afinidade do que eu com o sistema. Mas eu também vou dar minha opinião em alguns pontos. Então, para começar aqui, galera, se vocês fossem falar, Tormenta, qual que é o diferencial dele para os outros sistemas D20? Porque junto com D&D, Pathfinder, Tormenta é na mesma vibe OGL, de ser um sistema D20, medieval, né, magos, guerreiros, orcs, essa coisa que normalmente a gente já está acostumado. Qual que é o diferencial dele dentro desse sistema D20? Cara, pra mim, o maior Pode ir. diferencial dele é personalização, mano. Cara, eu sou um jogador que busca em sistemas personalização máxima, assim, tipo, o que eu tiver de ideia, o que eu puder criar, quero fazer, tá ligado? E eu quero ficar dentro da regra. Tipo, quero personalização dentro da regra. E eu acho que Tormenta ele traz muito disso num sistema meio modular, né? Porque, cara, você tem poder geral, poder de destino, todo tipo de talentos, poderes da classe. Cara, pra mim, isso daí é o ápice. É o ápice, é a Absoluto diversidade do cinema sistema. do RPG. Pica. César, e pra você, qual que é o ponto alto do sistema? O Absolute Cinema do Tormenta é o high fantasy dele, mano. Eu sou muito fã de você ter um demônio da tormenta como raça, que é os Lefou. Você ter o Ocean, que é um fodendo esqueleto, mano. Você ter o jacaré pra você jogar. Você tem raça Tem fada pra tritão. você jogar. Você tem tritão pra você jogar. Você tem golem pra você jogar. Meu irmão, jogue do que você quiser, cara. Eu acho isso incrível, mano. A arte do livro é um jacaré com dois socos inglês, mano. Cara, não tem nada mais maravilhoso pra mim do que isso. É incrível, velho. Tipo, Personalização. mano, tá louco, eu acho muito massa. Tipo, eu sou muito fã de One Piece, tá ligado? Eu acho muito massa a ideia de eu poder fazer o Brock, mano. Eu posso fazer um Ocean Bardo, pô. Nada me impede de fazer isso. Eu posso fazer um jacaré boxeador. Eu posso fazer um tritão que luta com raio, tá ligado? Tipo, nada me impede de fazer esse tipo de coisa. Eu posso fazer um tritão que se transforma em outros animais, mano. Eu Pô, acho isso absurdo de massa, mano. Eu cara, faço um tritão que vira peixe, tá ligado? pô, Eu acho pior isso que se genial, velho. É você verdade? se você parar pra pensar que se você considerar que o tritão é um meio peixe e tem regras de lobisomem no sistema, dá pra fazer um meio peixe e meio lobo, né, mano? Mano, é incrível, velho. Pra mim, tudo que envolve as raças desse jogo eu acho genial, velho. De verdade. Então, dando a minha palhinha, o que eu acho mais massa do sistema é as magias, mano. Que você tem um sistema de pontos de mana e as magias, né? A de level 1 custa 1 ponto de mana, a de level 2 custa 3, a de level 3 custa 5, tá certo?
tá certo, né? E só que as magias têm aprimoramentos. Então, a magia de cura, se você gasta um PM, cura mais. Até magias que, tipo, normalmente é ação, se você gasta mais ponto de mana, é reação. Tem magias que, se você gasta mais ponto de mana, viram outras magias, né? Eu acho que o melhor exemplo que eu tava jogando de clérigo na nossa mesa de Gunner, que tem as mesmas regras de Tormenta, e, cara, o escudo da fé tem 3 magias do D&D dentro do escudo da fé. Dá pra você ter os bônus de escudo da fé normal, dá pra você ter os bônus de shield no escudo da fé, só que mais fraquinho. Dá pra ter os bônus de armadura arcana e dá pra ter os bônus de vínculo protetor, mano. Então, eu acho isso muito massa porque dá muita versatilidade e parece realmente que, tipo, você tá castando magia e magia não é aquela coisa que, você solta e é sempre a mesma coisa, tá ligado? Pô, se você gastar mais mana aqui, ela vai ficar diferente. Cara, o que eu mais gosto do sistema é as questões das magias. Um bagulho que é legal também é que esse aprimoramento, tipo assim, pra magias mais baixas, se você tem um aprimoramento lá que libera quando você libera o terceiro círculo, o quarto círculo, mano, essas magias, tipo, tem utilidade quando você tá nível mais alto, tá ligado? Então não é uma magia a nível baixo que vai ser esquecida lá porque tem outra magia mais forte. Eu Nossa, acho que o melhor exemplo disso que o Alisson comentou, que era a magia que eu ia comentar, é o toque chocante, tá ligado? Eu acho genial que o toque chocante, É, por muito tempo, ele é uma magia de dano muito forte. sim. Porque com o tempo você vai escalando e tem o upgrade, tipo, a magia vira um ataque, porque você rola ela como um ataque pra você dar mais dano, tá ligado? Eu acho isso muito absurdo, tipo. Aquilo que você falou de as magias virarem outras magias, mano, tem magia que vira outra coisa, tá ligado? Tem magia que vira truque, tem magia que vira ataque. mais alguma coisa pra adicionar nos diferenciais de Tormenta, gente? Eu- Na magia, a última coisa que eu queria comentar é que eu acho muito amigável, mano. Tipo, eu como alguém que joga Souls-like, tá ligado? Eu acho muito bacana o conceito dos PM, porque é muito numérico, tá ligado? Tipo, é muito simples você entender que a magia de nível 1, você gasta 1 ponto de mana, e se você quiser usar mais, tem lá a quantidade de mais que você pode usar, tá ligado? É mais intuitivo, né? É, mano, eu acho muito, tipo, eu acho muito simples, é muito fácil você entender o quanto é numérico aquilo ali. Você tem um, você gasta um, se você tiver mais, você pode gastar mais, tá ligado? Sim. Então. Bom, agora indo para a próxima pergunta aqui do sistema, que eu tô com a minha coelhinha aqui. Falar um pouco da história de vocês. Então, como conheceu o sistema? O Tormenta 20 é um sistema brasileiro e dos D20, acho que até de todos os sistemas, é o sistema brasileiro mais famoso. Então eu queria saber como que vocês conheceram, se vocês conheceram quando foram jogar, como que foi essa relação de primeiro encontro com o Tormenta 20. Cara, eu conheci Tormenta. Eu lembro que. Tipo, eu só ouvi falar sobre Tormenta, todo mundo comentava e tal, mas nunca cheguei a olhar o livro ou jogar, né? Até porque comecei a jogar recentemente. Mas eu lembro de ter lido um livro que é um suplemento de Tormenta, que é meio japonês, assim, eu esqueci o nome. É. Império de Jade. Império de Jade, isso mesmo. Império de Jade. Põe Aí nem eu lembro lembro. do cara aí. O cara roubou minha história, cara. O cara roubou minha história. Sério? Caraca. Depois eu falo, porque eu conheci Tormenta da mesma forma, mano. Mas Então, pode daí eu comecei a continuar. ler. Daí, a partir daí que eu conheci Tormenta. Só que, tipo assim, eu não cheguei a ser introduzido totalmente em Tormenta, né? Apesar de ser a mesma base e tudo mais. Só fui conhecer Tormenta depois quando a gente foi jogar Gunner lá na nossa mesa atual. E aí que eu fui ler Tormenta de ponta a ponta. Bom, já embarcando um pouco na história, já que o Alisson roubou a minha história, eu conheci Tormenta também por Império de Jade. Uma amiga minha que a gente jogava LOL junto, ela me chamou pra uma mesa e falou: Ó, é nas vezes regras de Tormenta, você topa participar? Aí eu falei: beleza, não conheço Tormenta, mas vamos. E daí, na hora de pesquisar um pouco sobre as magias do sistema, eu acabei vendo um site de Tormenta. E daí eu vi que as regras eram meio parecidas. Depois eu fui chamado para outras mesas. A primeira que eu lembro, que eu mais lembro, foi uma que eu joguei com um Suragel druida, que é meio que aquela raça meio anjo ou meio demônio, né? Você escolhe. E ele era um druida focado em transformação, então foi bem divertido. Mas essa foi a minha primeira. O meu primeiro contato com Tormenta, que foi quando participei dessa mesa de Império de Jade. E você, Cezinha?
Mano, eu conheci no TikTok, velho. Tem um cara, eu não lembro o nome dele, mano, agora, mas ele faz um vídeo tipo, mestre, quero fazer um novo personagem. Ah, esse cara é muito E. massa. E tipo, sei lá, ele faz o Jack Black, tá ligado? Ele faz o Kratos. Ele Tô faz uns ligado. E maninhos ele assim. faz em Tormenta, né? Isso, ele faz sempre em Tormenta, mano. Nossa. Aí eu fui. Como eu falei pro Alisson, esses dias eu sou um rato de subreddit, mano. E daí eu fui. Procurar, mano, no Reddit, alguma coisa relacionada. E acabei achando o subreddit de Tormenta. Que os caras é tudo maluco, mano, no subreddit de Tormenta, tipo. Pô, tá louco, os caras postam como pra você dar 20 de 20 de dano, tá ligado? No nível 3 assim. É absurdo, absurdo os bagulho que os caras fazem, tá ligado? Tipo, obviamente eu exagerei, mas tem uns combos, tipo, de convocação instantânea, que eu tava falando pro amigo nosso, que, mano, os caras fazem, tipo, é. Você. Você usa telecinese e pra cada tantos quilos na telecinese você dá tantos D10 de dano, sabe? E Aí você convoca uma rocha gigantesca Mano, lá. aí, não, mano, o comentário do cara que eu vi era exatamente esse. Aí você convoca a sua pedra de 500 quilos que você tem no seu quarto Não, Ah, que não, isso? mano. com convocação instantânea e usa a telecinese pra bater com a pedra no inimigo, tá ligado? Aí você Oxi. dá, tipo, Pô, cara, 50 D6 de dano, tá ligado? mas É um eu acho negócio que muito- isso é uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que é, É. tipo, a maior característica do sistema, que o Alisson até pincelou. Mas, mano, esse Tormenta tem uns combos muito malucos, velho. Acho É, isso incrível, velho. Pô, Tipo, quando eu li esse comentário a primeira vez, eu olhei e falei, cara, é esse sistema que eu quero jogar, é mano. esse. é É isso. isso que eu preciso, tá ligado? É muito absurdo, mano. Ele viu o cara falando, você convoca a sua pedra de 500 quilos que você tem guardada no seu quarto. Eu mandei mensagem pro Lucas, na mesma hora, na mesa de Gunner. Eu falei, Lucas, eu quero gravar o castelo com uma runa minha. Eu vou convocar o castelo no meio da batalha final. Ninguém vai entender Cara, nada. Que não sei o que, toma o castelo. Mas, Ah, essa é a minha experiência com esse tema, mano. cara, muito bom. Como eu conheci. E agora, nesses sistemas D20 a gente sempre sabe que a parte mais memorável são as classes e as raças, né? É da onde você tira suas habilidades. As raças têm toda a questão estética, enquanto as classes normalmente, pô, você quer ver um sistema, você já vai lá ver que classe tem pra saber mais ou menos o que você vai jogar e tal. Acho que quando você é mais experiente em RPG é a primeira coisa que você vê no sistema, tá ligado? De leve, né? E daí eu queria saber classe e raça favorito pra vocês, umas coisas. O que vocês acham marcantes do sistema nesse quesito. pô, mano, pra mim, raça Hobgoblin, especialmente de Gunner, não tem como. Pra mim é uma das top raças, assim. Tanto porque ela é uma raça militarizada, né? Tipo, por conta da lore lá. Quem leu Gunner conhece sabe, que é a questão da Quem Era me de conhece Zamir. sabe. Quem conhece sabe. Será que Não, o não. cara teve um personagem Hobgoblin? Não, não. Quem conhece Gunner, né? As historinhas de Gunner. Porque, cara, e tipo assim, no próprio sistema, mano, ele tem uma habilidade que, além de ser habilidade militar lá, que ganha um poder de combate, tem uma habilidade que é de liderança. Tipo, ele precisa ter alguém pra liderar ele, mano. Que é a pessoa com carisma mais alto na mesa. Já que vocês falaram, né? Tipo, o meu personagem tinha, só que era baseado em força, né? Em vez de carisma. Fazia parte da lore dele. Mas, cara, isso daí eu acho muito massa, mano. Nossa. E você, Cezinha? Mano, eu sou muito fanboy das classes de Tormenta. Eu acho muitas coisas muito genial. Tipo, eu gosto muito do Bardo. Por que será também? Sim, meu personagem é Bardo. Mas, mas eu acho muito legal ele ter acesso a basicamente todas as magias. É, por causa do Tormenta, você poder escolher as escolas de magia que você quer, tá ligado? Ao invés de ser limitado a arcano e. É, Divino. E Divino. divino, divino. Obrigado. Eu acho muito legal isso. E, mano, as outras duas classes que eu curto muito é simplesmente porque eu acho algumas coisas muito legal na dinâmica das classes. Que é bucaneiro, por causa das bravatas. Eu acho isso muito massa a ideia de você pegar e falar: eu vou fazer tal coisa. Eu vou dar um beijo naquela guria. Eu vou roubar tal coisa. Eu vou te ganhar sem usar arma. E se você cumprir, você ganha um bônus, mano. Isso é genial pra mim. E inventor de Tormenta, porque eu acho muito massa você ter efeitos de magias que não são magias. E você tem um poder que é chamado chutes e palavrões, tá ligado? Que se você falha, você rola um teste. Que é literalmente, tipo, você usou a máquina, a tua máquina deu errado e você deu uns tapão nela pra ela funcionar, tá ligado?
Eu acho isso muito massa mesmo. Cara, Pô, de classe não comentei, né? Mas Ah, é. A verdade, minha falei classe sua classe, favorita Alice. é nobre, mano. Pô, ei, de verdade, não tem como. Depois que o. Um agradecimento aí ao Lucas, né? Porque ele falou, cara, assiste Game of Thrones que você vai ter outra visão do que é o nobre. E, cara, assistindo, mano, toda a interação que o nobre tem no sistema, o favor, cara, toda a questão de liderança, ser, tipo, um líder, tá ligado? O apoio moral do time, cara, pra mim é uma classe, assim, a classe mais divertida que Mas. tem, mano. Então, cara, uma coisa que eu gosto muito, tipo, a classe que mais me chamou a atenção foi o druida. Porque quando eu fui jogar D&D e eu fui ver o druida, vai se fuder, César. Quando eu fui jogar D&D e eu fui ver o druida, tipo, a questão de transformação, eu achei meio estranho ele só se transformar em animais, tá ligado? Porque a minha ideia do druida também era ele, tipo, ficar em uma forma feral, entendeu? Que é bem o pique de Tormenta, tipo. O Tormenta, se você quiser, você pode se transformar em um urso, tá ligado? Mas o que falar? Você ganha tanto de dano, você ganha tanto de tipo, seu ataque muda pra isso, sua velocidade muda pra aquilo, sua defesa muda pra tantos, dependendo da forma que você escolhe, né? Tem a forma de ataque, tem a forma defensiva, tem uma forma mais rápido. E daí. Tipo, daí a sua imaginação é limite. Você pode se transformar em um ursão, ou você pode tipo, falar que, que as suas mãos se transformam em garras, ou né, você pega a forma mais defensiva, você ganha um casco e tal, e tipo, é uma coisa mais livre pra narrativa, né? Porque não limita você a só ser um animal. E eu acho isso muito massa, mano. Nossa, porque eu jogava. Eu jogava GC, Grand Chase, tá ligado? Hum. Não sei se alguém aqui já jogou. E tipo, Já, já. eu era bem Ryan, que era o druida. E o druida na primeira transformação ele se transformava no lobisomem, que já não era um lobo, era tipo um lobo bípede, tá ligado? Daí na segunda ele se transformava na terceira classe, né? Na terceira classe ele se transformava em um bicho muito estranho, que era. Tinha dois chifres, asa, bico. Que eu lembro aqui de memória, né, mano? E na terceira ele se transformava em um homem amadurado, parecia um Digimon, tá ligado? O Angelmon. Daí não tinha muito, muito a ver com natureza, mas eu sempre achava isso muito massa. E, tipo, com Tormenta dá pra replicar a terceira transformação, a segunda transformação do Ryan. Que é aquele bicho com umas mãozonas gigantescas, umas asas, mano. É um bicho muito massa. Pô, mano, eu me liguei que eu não falei da raça, tá ligado? A minha raça favorita é Ocean, mano. Porque sim, eu acho muito foda você jogar com o esqueleto, tá ligado? Tipo, eu acho genial. Ela não é a melhor raça quando a gente fala de atributos, tá ligado? Mas eu acho muito divertido jogar com esqueleto, mano. Você pode fazer muitas coisas com esqueletos. Na última sessão que eu joguei de Tormenta mesmo, sem ser Gunner, eu acabei jogando com um Ocean que usava um chapelão, mano. Eu fiz literalmente uma cena de forma aura. Tipo, tava tendo um tiroteio. E eu abaixei o chapéu e fui andando, tá ligado? E os caras erraram o tiro em mim. Só formar aura, mano. Cara, E eu achei muito legal, mano. O Ocean é muito legal. pior que eu acho que o Washington é. Tipo, eu sempre gostei muito de High Fantasy, mas agora que eu tô jogando mais Simbaron, eu tô apreciando o Low Fantasy e o Dark Fantasy. Mas, tipo, eu lembro que quando eu vi Tormenta e eu vi Ocean, eu falei, caralho, que É muito legal, maneiro, mano. mano. Oh, e a ilustração do Ocean é muito massa no livro. Nossa, as ilustrações de raça são muito boas. A minha raça que mais me chamou a atenção também quando eu tava vendo era o meio gênio. Eu esqueci o nome dele. Putz, tô ligado, velho. Deixa eu ver se eu... Sim. Mas o meio gênio, tipo. Porque é uma coisa diferente. Tipo, os meios gênios de D&D eles são meio elementais. Porque os gênios de D&D são assim, mas os gênios de Tormenta são um gênio que a gente mais tá acostumado, né? Que é uma coisa mais Aladdin. Tanto é que a imagem ele tá com aquela calça do Aladdin, tá ligado? E eu achei o design muito irado, mano. Tipo, tem uma ligação com os elementos também, mas não é tipo um Genasi, que é literalmente só um homem de fogo, um homem de água, tá ligado? Mas beleza, então. Agora, pra entrar no próximo tópico, o que que você menos gosta no sistema? Falamos das rosas, infelizmente agora teremos que falar dos espinhos, mano. Acho que a coisa que eu menos curto em Tormenta é uma das partes que a gente já comentou, mano. Que é os combos absurdos, tá ligado? Tipo,
Combos absurdos, quando eu falo, não é sobre a criatividade da galera de, por exemplo, ter essa convocação instantânea, tá ligado? Eu acho isso muito genial da comunidade de Tormenta. O meu problema é justamente esse. Existem alguns combos de Tormenta que se o cara se esforçar, tipo, com Medusa ou com gigantes, tá ligado? Um personagem de level 3 consegue dar mais de 100 de dano num ataque. Em um ataque, tá ligado? Nossa. É, é muito absurdo. Tipo, o personagem de level 3, level 5 consegue dar essas lapadas de dano muito no começo. O sistema acaba permitindo muito isso, né? Eu acho que os players estão certos em ter a criatividade pra usar, é aquilo, está no jogo é pra usar. Só que eu acho que devia existir uma certa limitação nessas magias e poderes que são levels mais baixos, tá ligado? Porque acaba. Se você tem uma mesa que tem um cara que já manja bastante do sistema, ou nem precisa manjar tanto do sistema, mas foi uma situação que aconteceu, por exemplo, comigo e com o Alisson, tá ligado? Quando a gente foi jogar Gana. Tipo, a gente não manjava do sistema. A gente só sabia de RPG no geral. E debulhou o livro e conseguiu fazer personagens muito fortes, tá ligado? E daí quando você acaba jogando com alguns iniciantes, isso dá uma assustada na galera. Tipo, você tem um cara que acaba, entre aspas, carregando a parte nos combates, tá ligado? Eu acho que isso dá uma assustada em jogador iniciante, sabe? No geral, Tormenta já é um sistema que trabalha com números muito grandes, né? Tipo, você soma muita coisa nas tuas perícias, soma metade do nível, atributo e tudo mais, além de ter muitas perícias. Então, tipo, o player iniciante vai chegar num nível mais alto, se a mesa se estender, e vai ter, tipo, um mais 30, mais 6 de tal coisa, mais 20 de tal coisa, mais 10 de tal coisa. Além de dados astronômicos pra dano, tá ligado? Sim. Então, acho que essa é a parte que eu menos gosto, porque causa uma confusão nos players. Ao mesmo tempo que tudo que a gente falou do sistema até agora é muito amigável para um player iniciante. Tipo, as raças são muito legais, o sistema de magia é muito legal, o sistema de combate também é muito legal, porém fica com números gigantes. Eu acho que isso dá uma assustada na galera que tá começando, sabe? O cara já deu a letra. Eu não queria iniciar por causa disso. Tipo, tudo que ele falou é o que eu ia comentar, cara. Basicamente, você tem um sistema onde, assim, o primeiro ponto, né? Ele tem muitos bônus. Então, tipo, é mais um daqui, mais dois dali, mais três dali. E, cara, tipo, você ter anotado tudo isso, tipo, sei lá, eu sinto que é até meio chato, sabe? Porque são muitos números na tela, parece RPG japonês. Cara, um monte de bônus. E só que essa questão também de criar uns combos insanos, cara, desbalanceia muito, porque você tem player do lado ali que tá causando 10 de dano, enquanto você com um lutador tritão tá dando 300 por turno, tipo, é um bagulho bem desbalanceado. Só que, cara, em níveis mais altos eu sinto também que o jogo força você ter uns combinhos também, porque tem alguns monstros de nível mais alto, cara, que eles têm, tipo, muita defesa, muito teste de resistência, tipo, bônus pros testes de resistência, né? Que força você, acho que além de pensar no que você tem que fazer, tipo, vai além do forçar um jogador de nível alto a se esforçar nas táticas e tal, tá ligado? Eu acho que ele se passa um pouco com o passar dos níveis também. É, mano, eu acho que eu concordo, até porque é o problema, eu acho que como, o que eu pegaria como parte ruim do sistema é uma coisa que também é boa, que é a diversidade de build. Porque se você é um iniciante, você não conhece nenhum poder ainda. Então, em vez de você ter que ler só alguns poderes da sua classe, não, você pode pegar poder geral. Você pode pegar os poderes da sua classe, que em vez de ter dois, três do seu nível, não. A maioria dos poderes que você pode pegar, já pode pegar no level um, tá ligado? Se você é classe conjuradora, você vai ter que ler as magias. Como eu falei, as magias. Tem magias que dentro da magia tem umas 3, 4 magias junto, entendeu? E tipo, pra iniciante, isso pode ser amigável, porque ele pode fazer o que ele quiser. E até com um mestre mais de boa, ele pode guiar um caminho, tipo, pô, começa a ler os poderes gerais só depois. Ah, não, você quer fazer isso? Tem um poder geral assim, só lê esse. Mas se for pra, tipo, alguém, tipo, que nem eu e meus amigos, que quando a gente começou a jogar RPG, a gente pegou D&D e começou a ler D&D, tipo, já foi difícil isso, tá ligado? Tormento eu acho que seria uma porta de entrada, sem alguém pra te auxiliar, muito, muito difícil. Essa diversidade de build, exatamente porque você tem que ler os poderes, tem que conhecer o que faz e tal, sendo que tudo lá é novo. E eu acho que isso dificulta um pouco pro mestre, isso que vocês dois trouxeram, que, pô, é, os bichos
de tal nível fazem isso, mas enquanto eu tenho um jogador que tá dando 50 de dano, 60 de dano todo turno de boa, eu tenho jogadores que vão, batem, dá a média de 20, no máximo 20 de dano. E. E tá até meio perdido. Eu acho que essa questão dos números também, que o Alisson trouxe, é uma coisa que eu sempre converso. Que é, pô, será que esses problemas já não. Porque, como tem uma habilidade que dá mais 2, outra que dá mais 3, outra que dá mais 1, outra que dá mais 2, sempre faz o teste, pô, eu tenho essa habilidade que dá mais 2, essa que dá mais 1, essa que dá mais 3. E daí você tem que ficar somando e parece que um roll demora, tipo, 1 minuto só pra calcular os bônus, tá ligado? Não sei se é falta de costume nosso, ou de alguns players nossos da nossa mesa, entendeu? Que não come o sistema que nem a gente, que não mastiga o sistema que nem a gente, que é uma coisa mais casual, ou se realmente é um problema do sistema, entendeu? Eu, ainda nessa contribuição que você falou de diversidade de poderes, mano, tem uma amiga nossa que fez um caçador, e o Alisson pode falar disso principalmente, porque o personagem dele era caçador. E os dois eram personagens completamente diferentes, tá ligado? Só que acabava que, tipo, o que o Alisson fez era só muito mais funcional em combate, porque ele dava muito dano. Ela teve a ideia de, tipo, um caçador mais no sentido do furtivo, de armadilhas e tudo mais. Só que acaba que não é tão explorado. Tipo, é uma ideia legal? É legal. Só que, tipo, se o player não tiver um negócio, por exemplo, principalmente quando você é iniciante, você não quer meio que ficar, entre aspas, ficar pra trás, tá ligado? Eu, tipo, sabe, que Exatamente. quando. Tipo, agora que eu tô jogando, mano, faz umas 4 sessões que eu não entro em combate. Que eu só fico falando a sessão inteira, tá ligado? Mas, pô, quando eu tava no começo, eu gostava muito de dar danos legais no combate, tá ligado? E daí, tipo, quando você vê que você tá na mesma classe que uma pessoa, e o outro tá dando 100 de dano uma lapada com uma montante, e você tá atacando uma armadilha, que o bicho faz um teste de fortitude pra passar, e ele passa, e ele fica imune a cair na armadilha, nunca mais ele pode cair, tá ligado? Pô, você olha e fala, caralho, É, pô, não quero muito bucha. muito bucha. Tipo, é Mano, isso que você falou. Eu acho que isso é mas. variedade. Tipo, a galera comenta muito isso em alguns fóruns, Subreddit, tá ligado? Que o Bucaneiro é só uma classe que não escala, tá ligado? Tipo, no começo ele tem uma classe legalzinha, ou tipo, até o quinto level ele é um negócio bacana. Só que depois você só fica, sabe? Porque ele tem muita margem de ameaça pra critar. Então, tipo, sei lá, ele crita com 15, com 16. Só que o crítico dele vai ser 2d6, tá Pô, ligado? muito Tipo. triste, mano. Então é uma classe que é muito bacana, como eu falei, eu gosto muito da classe, só que se a pessoa não souber muito bem os poderes que escolher, diferente de, sei lá, um druida ou até o bardo mesmo, que são classes que, tipo, você pega qualquer poder da classe, e basicamente você consegue fazer alguma coisa, existem algumas classes que são bem mais chatinhas e complexas nessa parte de build, sabe? Tipo, se a Pô, pessoa não souber selecionar muito bem os poderes, e eu ela acho só fica que. triste. Eu acho que essa sensação de. Pô, por isso que eu sempre falo, quando eu tô mestrando, né? Quando eu faço a sessão zero pra conversar com os jogadores, mano, não pega a classe repetida, mano. Que eu acho que a pior sensação do mundo é tá você e o outro mano jogando com a mesma classe, que os seus papéis são idênticos e, tipo, ele faz melhor que você, tá ligado? Pô, é muito ruim, Seja por mano, causa muito da ruim. sua build, seja por causa de azar nos dados, tá ligado? Pô, os dois são ladino e é sempre ele que, tipo, destrava a armadilha, tá ligado? Pô, é sempre ele que dá o crítico no sneak attack. Porque você não deu a sorte nos dados, tá ligado? Isso é muito chato, mano. Porque assim, se eu sou o mago do grupo e eu erro todas as magias, eu sou o único que tá soltando Você magia. é o único que pode, sim. Você é o único que pode errar a magia, tá ligado? Exatamente, pô. Tá maluco, mano. Nossa, é muito ruim, velho. Muito, muito ruim, mano. Velho. E como eu Mas, falei, tipo, sei lá, quando você. Tipo, a gente aqui, tá ligado? Foi nós três que já um pouquinho mais de tempo. Mano, se eu. Na última sessão, tipo, numa das últimas sessões eu errei tudo, tá ligado? Mas o que que eu fiz, mano? Eu soltei inspiração, porque eu tava de bardo, e fiz uma cena engraçada que foi gritando, mano. Meu papel eu fiz, tá ligado? A minha parte eu fiz, não tem ninguém que faz inspiração na eu, mesa. eu Vai fazer venho, o quê? Exatamente, pô. eu venho, Ah, mano, jogo inspiração, grito, e é isso. Meu papel mano, tá feito. literalmente soltei inspiração, erguendo o machado e fazendo. Mano, e E assim, foi isso, vocês. mano. Fiquei paralisado o resto da sessão Ou, inteira. vocês sempre falam, ah não, o LG só joga de cura, né? Porque acho que em todas as mesas que a gente jogou, eu joguei de druida, de clérigo e paladino, tá ligado? Os três curando. Só que, mano, vocês
óbvio que eu jogava de cura, porque ninguém pegava alguma coisa pra curar. Mas vocês não veem o lado bom da cura, mano. Que eu não erro, mano. Não dá pra errar a cura, tá ligado? Pô, Papo reto. Mano, Precisa assim, rolar pra curar, né? na nossa, mano, o cara é o único cara que cura da mesa, tá ligado? Tipo, se ele rolar um D4 de cura e alguém reclamar, exato, só mano. não curar, tá ligado? É só Cura não aí, curar, mano. otário. Exatamente, mano. Não Pô, faz, né? e o pior é que, assim, a gente já vai ter um episódio sobre a nossa mesa de Gunner com o Mestre Luke e tal. Porque ele que é o mestre, ele vai falar um pouco mais. Mas é um projeto megalomaníaco que tem, tipo, 16 players, tá ligado? E real, dos 16 players, só eu curo naquela merda, mano. 18. 18, ó, ele tá aqui. Entidade, filho. A Caralho. entidade falando. A voz do narrador. 18. Agora vamos fechar a última pergunta então, galerinha. Última pergunta então, gente. Né, esse papo aqui era mais pra falar um pouco da nossa opinião, uma coisa mais informal, como todos os papos, e também apresentar a Tormenta pra quem não conhece e talvez ser um papo interessante pra quem já conhece. E eu queria ver a última mecânica lançada pra Tormenta são as distinções, que elas estão sendo bem abrangentes nas novas Dragões Brasils, que são as revistas que vêm com conteúdo adicional de Tormenta. E daí eu queria saber a opinião de vocês sobre as distinções, talvez explicar um pouco o que é uma distinção e o que vocês acham, tá ligado? Depois eu vou dar a minha opinião também, mas podem começar aí. Mano, eu curti demais a mecânica das distinções, mano. Elas são tipo uma classe de prestígio, né? Que o player tem que fazer algo pra ganhar. E eu gostei muito delas, principalmente, tipo, além da parte de poderes, tá ligado? Além dos bônus que elas dão. Eu achei muito massa porque é um jeito do player se sentir recompensado e do mestre recompensar ele, tá ligado? Porque eu vou dar o... um exemplo. Não é exatamente o que tá acontecendo com o meu personagem, mas vou dar um exemplo. Que eu sou um bardo, sabe? Só que não é o caso dele, mas tipo, se eu tivesse uma fé alta e fosse realmente tipo, um missionário de algum dos santos do sistema, eu podia ganhar a distinção de arcebispo, sabe? Mesmo não sendo um clérigo. Então eu acho que é um jeito bacana de você ter uma mesclagem com a crença do seu personagem. Não só com a crença, mas tipo, com a crença, com os ideais dele. É... Por exemplo, na lore do meu personagem, eu era um pirata. Eu fui um pirata, só que eu escolhi a classe bardo porque eu era o músico do navio. Existe a distinção de corsário e de pirata. Eu acho isso muito legal porque é um jeito de implementar aquilo que eu já tinha na minha lore, só que eu infelizmente não consegui colocar na minha ficha, não há mais, sabe? E também é o jeito do mestre recompensar o player, tipo, ó, você era um pirata e hoje você está realmente atuando. Então, cara, o cara tá no navio, ele tá exercendo funções de marinheiro, sabe? Eu acho que é um jeito muito bacana de você dar uma variedade. É um a mais na personalização que o sistema já tem. E você, Alisson? Cara, eu gosto muito de ver distinção como um marco na história do personagem, tá ligado? Porque, pra mim, o peso narrativo que é ter uma distinção e, tipo assim, refletir mecanicamente, cara, pra mim é um bagulho mais legal que tem. Você desenvolver durante as sessões, assim, tipo, igual o César falou, pô, um bardo que do nada, por algum motivo, começa a crer, a ter fé. Aí você tem a possibilidade de ter uma distinção que vai refletir no todo o teu desenvolvimento e você vira pra um arcebispo. Cara, essa possibilidade de desenvolver o personagem, eu acho pô, uma sacada muito genial. E fora que também você consegue ter os poderes dessa distinção, né? Então não é só um título que você tem. É, como eu falei, reflete mecanicamente. Então, você vai ter habilidades baseadas nisso, que são os poderes, né? Que você pega o pano de nível e, pô, insano, insano. Pô, Sempre foi muito foda. uma coisa que o Alisson falou que foi uma das coisas também que eu mais gostei, que eu esqueci de falar, voltando para a primeira pergunta, a gente tá na última agora. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção em Tormenta, que eu gostei muito, que, tipo, é uma coisa meio besta parando pra pensar. Mas os poderes de divindades, mano. Porque que nem eu criei. Meus personagens, a maioria deles sempre seguem uma fé. Independente se eles são clérigos ou não, entendeu?
E é muito legal que em Tormenta, cada divindade, se não me engano, não sei se lançaram mais, mas cada divindade tem dois poderes. E se você é um seguidor daquela divindade, você pode pegar um dos poderes. Tanto é que o clérigo do de Tormenta, no level 1, ele já ganha os dois poderes da divindade, né? Que é a diferença de um clérigo pra alguém que só crê naquele. Pra um guerreiro que só crê naquele deus, né? E eu acho isso muito massa porque dá uma personalização que, tipo, em outros sistemas D20, se você crê em alguma coisa e você quer pegar algo parecido com isso, você tenta pegar um talento que às vezes não encaixa, ou você pega um multiclasse de clérigo bucha que, tipo, vai ser muito ruim pra você pegar multiclasse de clérigo, tá ligado? Enquanto esses, tipo, se for só pelo role and play, entendeu? Porque você vai pegar coisa de clérigo level 1, dependendo do nível que você tiver, não vai ser muito bom. E eu lembrei disso por causa da customização, né? Que o Alisson falou de que, tipo, pô, na distinção, se eu sou um bardo mais puxado pra uma divindade e tal, eu posso pegar essa distinção de arquebispo e tal, que o César também mandou esse papo. E eu lembrei disso. Mas, mano, o que eu mais gosto da classe de prestígio é realmente, tipo, você sentir o impacto do que você faz em game, tá ligado? Porque eu acho que sempre que a gente vai começar a jogar RPG, a gente vem, seja de desenho, de anime, seja de livro, né? A gente sempre vê no anime, tipo, aquele cara treinando, 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 e daí a habilidade dele fica mais forte. E no RPG é meio estranho, porque a gente vai ganhando habilidades novas que às vezes não tem nada a ver com o que a gente fez antes. E nas distinções, tipo, pô, se você pega a distinção, é porque você fez algo dentro do jogo que condiz com aquela distinção, entendeu? Então é uma evolução meio clara, tá ligado? E eu acho isso muito legal. Acho que é a parte É, que eu mais gosto desse conceito de distinção, classe de prestígio e tal. E a gente tá usando esse termo de classe de prestígio, pra quem não sabe, porque essas classes que você tinha que fazer algo dentro do jogo no D&D, que foi a origem desse tipo de classe, era chamado classe de prestígio. um Mano, adendo também, tá. LG, é que tem os requisitos, né, pra você ser de uma distinção, que também já abre uma margem pra fazer um roleplay aí, Insano, né? insano. Abre margem pro mestre colocar uma aventura pra isso Pô, e sim, você cara. Dá pra fazer, tipo, o objetivo do seu personagem se tornar é, aquela distinção, tá ligado? e você cumprindo esses requisitos, tipo assim, é um negócio mais natural, sabe? E é igual tu falou, tu sente na pele por tudo que você passou e tá aí tua recompensa. Cezinha? Tipo, tem um poder de bardo que você transforma magias de uma classe de mago em magias de bardo, tá ligado? E daí você consegue pegar essas magias. Só que não existe explicação pra você conseguir fazer isso, tá ligado? Eu, tipo, sempre tentei incrementar na lore, tá ligado? O jeito que eu consegui pegar essas magias. Só que como você falou, tipo, não tem muito a ver com o que eu fiz até agora. Tipo, em nenhum momento eu fiquei treinando magias, tá ligado? Enquanto nas distinções é muito bacana você ter, tipo, pô, eu quero fazer isso, tá ligado? Eu quero É, tentar ir pra esse caminho. Tipo, cara, eu quero virar um marinheiro, tá ligado? Você começa a estudar, você começa a embarcar em alto mar. Ah, eu quero virar um arcebispo. Pô, você começa a estudar as normas eclesiásticas, tá ligado? E as crenças da divindade, começa a seguir aquilo. É muito bacana essa dinâmica de, tipo, pô, o teu personagem estar mudando e você ser recompensado com isso, sabe? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, família? pô, tudo que eu podia Overview do falar sistema, sobre né? esse sistema maravilhoso. Mano, opiniões finais. Acho o Tormento um sistema muito bacana. Iniciantes não se assustem, apesar de. Na parte que a gente falou do que é ruim, a gente casquetou, né? Mas, mano, Mano, é assim, é um sistema muito bacana. pegar um mestre experiente, talvez a questão de balanceamento nem seja um problema, entendeu? Sim. Ainda mais porque é o que a gente falou, mano. Se você é iniciante e tá com seus amigos iniciantes, possivelmente vocês vão fazer tudo o personagem na média, entendeu? Ninguém vai ter um combo roubado, que eu acho que o E, mais difícil pro mestre balancear é aquilo que a gente falou, de tipo, um player tá fazendo muito e os outros fazendo menos, entendeu? Mas, nossa, é um sistema muito legal e muito divertido. É isso, então? é Beleza? isso. Esse foi o papo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova dinâmica da gente aqui pelas webcams e tal. Assim também a gente espera que tenha mais frequência dos papos.
já que a gente não tem que se transportar até o estúdio e tal, e montar. E deixem aqui nos comentários algo que vocês querem falar sobre Tormenta, se já tiveram alguma experiência com o sistema, ou até mesmo se vocês tiverem assuntos, sistemas para abordar em um Papo Caricato futuro, ou talvez alguma dúvida que você tenha no hobby RPG como um todo, ou uma dúvida dentro do sistema de Tormenta, ou dentro de outros sistemas que a gente já abordou aqui, ou que a gente vai abordar futuramente. Deixem seu like, se inscrevam no canal se puderem, se gostarem dos nossos conteúdos. A gente tem a nossa mesa de Pathfinder 2ª edição no Dia de Azar. E querem se despedir, pessoal? Um beijo aí. Muito obrigado pelo convite. Espero aparecer mais aí, comentando sobre RPG principalmente, né? E é isso aí. E aí eu puxo o novo vídeo assim. Chu.